Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu querido aluno, minha querida aluna. Vamos para mais uma aula do nosso Revisa MEC, o nosso curso aqui de revisão de direito do trabalho. Teremos para processo do trabalho mais à frente, enfim, mas esse daqui é específico para direito do trabalho. E essa aula em especial eu estou liberando gratuitamente no meu canal do YouTube, tá? Então, se você estiver vendo essa aula aqui no meu canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, compartilhar com as pessoas que também estão estudando direito do trabalho, para que elas, claro, possam estudar comigo e com que o pouco que eu sei eu consiga auxiliar mais e mais pessoas, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou o professor Breno Lenza Cardoso, o meu Instagram é @BrenoLenza e também no meu curso Mestre em Questões, @Mestre em Questões. Sigam lá, não se esqueçam, e você do YouTube, se inscreva no canal. E o link para você estudar comigo aqui no Revisa MEC tá na descrição do vídeo, tá certo? Tá aqui na descrição. Vai lá, se inscreva, se matricule, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse vídeo. Você que é meu aluno e minha aluna no Revisa MEC, já comenta aqui na Hotmart o que você está achando das aulas, se você está gostando bastante. E se você estiver no YouTube, por favor, comente aqui o que você achou dessa aula. Você entendeu? Você gostou da metodologia? Isso é muito importante para nós, esse feedback. Seja um feedback positivo ou feedback construtivo. Beleza? Então já vamos lá, sem enrolação, para a nossa tela. E o tema de hoje é certo em prova. A sua banca ama, todas as bancas amam, eu amo, você ama, ou não, talvez você não ame. Mas nós vamos falar hoje, pessoal, sobre o que? Vamos lá. Nós não vamos dividir a tela em duas, tá? Quem estiver acostumado com as minhas aulas, hoje não. Nós vamos falar sobre intervalo intra e inter. Olha só, escrever tudo junto, tá? Jornada. Professor, esse tema é batata em prova. É, esse tema é batata em prova. Nós vamos começar, pessoal, falando do intervalo intra-jornada. Intra-jornada. E para você, eu não vou te passar um conceito de intervalo intra-jornada. Eu prefiro que te trazer um exemplo. Você que é meu aluno, você que é minha aluna, já está acostumada com a minha metodologia, então vai ter facilidade nesse ponto. Vamos supor que eu, Breno, trabalho aqui no MEC das 8 horas da manhã até as 17 horas da tarde. Então eu tenho um tempo de trabalho aí de 9 horas consecutivas, não é mesmo? E a minha pausa para a refeição, ela acontece que horas? Ela acontece das 12 horas até as 13 horas. Eu faço uma pausa para o almoço. E esse, pessoal, esse daqui é o nosso intervalo intra-jornada. Professor, como é que eu vou saber intra-jornada? O que significa? Gente, intra é dentro. Intra, dentro da jornada. Eu tenho trabalho das 8 às 17 com 1 hora de intervalo intra-jornada, ou seja, dentro da jornada. Se você analisar pelo nome, intra é dentro da jornada. Inter é entre jornadas. Mas já já a gente chega lá no interjornada. E o que você precisa saber de informação mais relevante para a sua prova sobre intervalo intra-jornada? Primeiro, que ele acontece dentro da jornada. E segundo a jurisprudência do TST, cuidado, segundo a jurisprudência do TST, ele não pode ser no início nem no término da jornada. Imagine só, eu entro às 8 e o meu intervalo vai ser para tomar café. Vai ser das 8 às 9. Ou o meu intervalo vai ser quase uma janta, das 17 às 18. O TST fala que não pode, tá? O intervalo tem que ser no meio da jornada. É claro que não precisa ser na metade exata, mas tem que ser ali no meio, porque ele é um intervalo para a recuperação das energias físicas e mentais
do trabalhador, da trabalhadora. O seu objetivo é esse, é a recuperação de energia, é você descansar para ir para a outra metade ou para a parte final da sua jornada. É por isso que, segundo o TST, presta atenção aqui, segundo o TST, nós não podemos ter um intervalo intra-jornada no começo e nem no final desta. Perfeito? Tranquilo? E aí vem o questionamento. Professor, no seu exemplo, nós temos então um intervalo de no mínimo 1 hora, certo? Na verdade aqui é exatamente 1 hora. Mas nem sempre o intervalo intra-jornada, meu querido aluno, minha querida aluna, vai ser de 1 hora. É isso mesmo. Na lei, lá na CLT, nós temos algumas distinções que você precisa saber e, por óbvio, nós vamos fazer o quê? Uma tabelinha para você ficar esperto, para você ficar esperta. Vem aqui comigo. Se você tem aqui para o intervalo 3 tipos de jornada. Jornada de até 4 horas, jornada com mais de 4 horas e menos de 6 horas, ou seja, entre 4 e 6 horas, e jornada acima de 6 horas por dia, certo? Então nós vamos fazer uma tabelinha aqui, ó, beleza, beleza. E aí, aqui em cima você vai colocar o seguinte, você vai colocar sem intervalo, passo, traço, que não é muito reto, né? Intervalo de 15 minutos, passo, traço, e intervalo de no mínimo 1 hora, eu vou colocar aqui, ó, no mínimo 1 hora, no máximo 2 horas. Beleza? Deu certinho aqui pra gente não entrar na outra parte. Perfeito. Se a sua jornada for de até 4 horas, para a lei, você trabalha, entre aspas, pouco. Você não merece, o que eu sempre lembro assim, você não merece intervalo. Você trabalha só 4 horas. Você não precisa de um descanso para depois retornar ao trabalho. Então, se a sua jornada for de até 4 horas por dia, você não tem direito ao intervalo intra-jornada. Você já trabalhou pouco, né? Agora, se a sua jornada passa, se ela passa de 4 horas e fica até 6 horas, ou seja, entre 4 e 6 horas, você merece um intervalo menor. Você merece um intervalinho sim, para você tomar um café, comer um pão. Então o seu intervalo vai ser de 15 minutos. O seu intervalo vai ser de 15 minutos. Mas agora, se você trabalha mais de 6 horas, se a sua jornada é superior a 6 horas, aí você trabalha muito pela lei. Você trabalha bastante. E aí você tem direito a um intervalo de, no mínimo 1 hora, no máximo 2 horas. No mínimo 1 hora, no máximo 2 horas. Esse intervalo de 2 horas, por exemplo, ele pode passar. Entre 1 e 2 horas, tranquilo, entre as partes. Mas a CLT traz, dentre outras possibilidades, o elastecimento de 2 horas por contrato coletivo. Professor, o que a CLT quer dizer com contrato coletivo? Porque essa redação é muito antiga, né, pessoal? CLT é da década de 40. Você entende como contrato coletivo, ou seja, para ter 3 horas de intervalo entre a jornada? Negociação coletiva, acordo coletivo, convenção coletiva. Beleza? Tranquilo? Então, essa tabelinha vai te ajudar a reconhecer, por exemplo, num caso concreto, qual é o tempo mínimo de intervalo que você pode ter aí de acordo com a sua jornada. E um ponto que eu gostaria que você ficasse muito atento, eu vou puxar aqui em cima, é que esse período, que veja, a minha jornada aqui era de quê? 9 horas, certo? Então eu tenho direito a 1 hora no mínimo de intervalo. Eu tirei normal, das 12 às 13, eu fui lá, comi um arroz, feijão, uma carne, salada, um ovinho ali de gema mole em cima do arroz para furar e cair ali a gema, coisa boa demais. O que eu quero que você preste atenção é que esse tempo é suspensão, é uma suspensão do contrato de trabalho. Uma suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, não há aqui o cômputo desse tempo para quê? Na jornada. Ou seja, o empregador, ele não me paga esse período que eu fico ali almoçando. Eu não recebo esse período. Por isso que é uma suspensão, porque suspensão do contrato de trabalho é sem trabalho, sem salário e sem contagem de tempo. Nunca se esqueça
do S, né? É S de suspensão, sem salário, sem contagem de tempo e, claro, sem trabalho. Beleza? Tranquilo? Mas toma cuidado com uma coisa que eu já vou chamar a sua atenção aqui. O que eu te disse é a regra. O que eu te disse é a regra. O que eu preciso que você tenha muito cuidado é a súmula 118 do TST. E o que nos diz essa súmula 118? Ela fala sobre os intervalos não previstos em lei. Por exemplo, na regra geral, esse meu almoço eu não estou à disposição do empregador. Não estou à disposição. Eu não recebo. É uma suspensão do contrato de trabalho. Só que vamos supor que aqui no MEC, a empresa que eu trabalho aqui, ela me dá 20 minutos à tarde, 20 minutos à tarde para tomar um café. Ela fornece o pão, presunto, mussarela, enfim, fornece o café da tarde pra gente e eu tenho direito a 20 minutos. Esse intervalo está previsto em lei? Eu vou colocar até aqui, ó. 20 minutos, como exemplo, né? 20 minutos para o café. Esse intervalo, ele está previsto em lei? Não, não está. Regra geral, esse intervalo está numa negociação coletiva? Regra não, a gente não precisa olhar isso, pelo menos por enquanto, né? Então, esse tempo de 20 minutos que o meu empregador me dá por mera liberalidade, ele é considerado tempo à disposição. Então, aqui, ó, esse intervalo não previsto em lei é tempo à disposição. Então, ele deve ser remunerado. Ele deve ser remunerado. Ou seja, eu vou estar trabalhando? Não, eu não vou estar trabalhando. Vou estar descansando, tomando café. Mas esse tempo, como ele não está previsto em lei, segundo a súmula 118, é tempo à disposição e o meu empregador deve me remunerar. Ou seja, vai ser contabilizado na minha jornada. Então se trata de quê, pessoal? É um intervalo que se torna uma interrupção do contrato de trabalho. Interrupção do contrato de trabalho. É sem trabalho, mas inclui, lembra sempre, quem já viu aula minha de interrupção e suspensão do contrato de trabalho sabe. S de sem trabalho, sem trabalho, sem salário e sem contagem de tempo. Interrupção é sem trabalho, mas inclui salário e inclui contagem de tempo. Beleza? Tranquilo? Então, regra geral, intervalo intra-jornada, que é no meio da jornada, ele é o quê? Uma suspensão do contrato de trabalho, mas se não houver previsão em lei e for por mera liberalidade do empregador, a concessão do cafezinho de 20 minutos, aí ele é tempo à disposição, esses 20 minutos são tempo à disposição e devem ser computados na jornada, ou seja, eu recebo por esse tempo. Tranquilo? Perfeito? Beleza por enquanto, pessoal? Beleza, então. Outro ponto extremamente relevante para sua prova. Vamos lá. Imagine que no meu exemplo aqui, eu tenha, de intervalo entre a jornada, eu tenha tirado apenas 30 minutos. Vamos colocar aqui 40 minutos. Vamos supor que eu tenha tirado apenas 40 minutos e voltei a trabalhar. Isso daqui é o que é mais cobrado sobre intervalo intra-jornada nas provas. É o que é mais cobrado. Que é o quê? As consequências da supressão ou da redução indevida do intervalo. Supressão você tira todo. O empregado não tira nada de intervalo. Redução indevida, o empregado tem um intervalo inferior ao mínimo de 1 hora. O que vai acontecer aqui? Você precisa ter plena ciência do que diz o artigo 71, parágrafo 4º da CLT, que são as consequências dessa supressão ou dessa redução indevida. Então, eu, Breno, tirei 40 minutos de intervalo apenas. Ao que eu tenho direito? Porque era uma coisa antes da reforma trabalhista e agora é uma outra coisa após a reforma trabalhista. E como nós já estamos aí há 7 anos de reforma trabalhista, que foi em 2017, né, eu vou te passar somente a regra rápida aqui de consequência atual.
Então, eu vou ter direito, pessoal, a receber apenas os 20 minutos. Que é o quê? Que é o tempo suprimido. Ou seja, o meu intervalo ele foi suprimido em 20 minutos. Então, eu não vou receber uma hora igual antigamente. Porque antigamente você recebia a hora inteira. Você tirava 40 minutos, recebia a hora inteira. Hoje não. Hoje você pega somente o tempo suprimido. Além disso, nós temos um adicional de 50%, ou seja, o valor da meia hora para esse intervalo vai ser acrescido de 50%. E nós temos a característica hoje de natureza indenizatória. Ou seja, nós não temos reflexos desse pagamento em outras verbas, em 13º, férias, FGTS, não, nós não temos mais. Antigamente, nós tínhamos. É por isso que nas minhas aulas eu sempre coloco, olha só, esse ponto de exclamação aqui, quanto à súmula 437 do TST. Por quê? Porque essa súmula é anterior à reforma trabalhista e traz várias regras da norma antiga. Então, ela está praticamente toda superada. Tem alguns pontos que não foram superados. Mas essa súmula não foi cancelada e nem modificada. Então, a sua banca pode cobrar, por exemplo, de acordo com a jurisprudência do TST, aí você tem que saber os termos da súmula 437. Essa é a minha opinião. A sua banca pode cobrar súmula superada? Pode, porque elas não foram revistas e nem canceladas. Elas estão superadas, mas ainda tem a vigência. No caso prático, você vai aplicar a reforma trabalhista. Você vai aplicar a reforma. Ponto final. Ponto final. Mas numa prova, se a banca colocar segundo a jurisprudência sumulada do TST, aí você tem que colocar a súmula 437. É por isso que eu estou rezando para essas súmulas serem modificadas ou canceladas logo. Porque isso traz confusão e bancas já cobraram dessa forma, como aconteceu, por exemplo, no concurso Salvo o Melhor Juízo TRT 21, que cobraram a súmula 429 do trajeto interno. E lá na pergunta estava, de acordo com o entendimento sumulado do TST. Difícil, né? Difícil. Então, revisando rápido comigo, se o empregador não obedecer o intervalo intrajornada, o que vai acontecer? Eu, trabalhador que não tirei, perdão, o intervalo correto, vou receber só o tempo suprimido, somado a um adicional de 50%, e esse pagamento tem uma natureza indenizatória, ou seja, não reflete em outras verbas. Perfeito? Ah, Breno, você não tirou intervalo nenhum, então o meu tempo suprimido foi o quê? 1 hora. Beleza, tranquilo, recebe 1 hora, com adicional de 50%, sem reflexos em outras verbas. Beleza? Tranquilo quanto à consequência? Ótimo. Agora tem um ponto aqui que pouca gente leva a sério. Por que eu tô falando isso? Que é olha só, é a redução do intervalo intrajornada. Estou falando do intrajornada, tá? Eu vou trazer para você aqui 3 hipóteses. Temos algumas outras, mas 3 hipóteses que nós temos sobre a possibilidade de redução do intervalo intrajornada. Vamos anotar. Primeira possibilidade. Lembrem, isso daqui se aplica, olha só, isso aqui é importante, é o entendimento da doutrina da jurisprudência. Somente para o intervalo, vou colocar aqui, de no mínimo 1 hora. Isso aqui não se aplica para 15 minutos, para essa jornada aqui de 15 minutos. Vai se aplicar somente no caso aqui de intervalo de no mínimo 1 hora, no máximo 2 horas. Ok? Tranquilo? Primeiro ponto, pessoal. Primeira possibilidade, todo mundo já conhece, ou deveria conhecer, que é a previsão lá do artigo 611-A
da CLT. Que nós temos a possibilidade, por acordo coletivo ou convenção coletiva, de reduzir o intervalo intra-jornada, sendo esse de, no mínimo, 30 minutos. Não há possibilidade hoje, então, de reduzirmos por negociação coletiva o intervalo para menos de 30 minutos. Baba, né? Todo mundo já conhece isso daqui. Segundo ponto, o que você precisa tomar cuidado? Olha só, é o caso da autorização por parte do Ministério do Trabalho e Emprego. Lá do artigo 71, parágrafo 3º da CLT. Professor, que caso é esse? Ele existe, tá? Nesse caso aqui, a empresa, nós temos que observar 3 requisitos. 3 requisitos. A empresa, ela deve cumprir exigências sobre refeitórios. Terceiro ponto, o empregador não pode exigir horas extras do seu funcionário. E tem que ter autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Então presta atenção. O empregador, nesse caso, tem que observar essas 3 coisas. Primeiro, vão existir exigências quanto a refeitórios, ou seja, para que os empregados possam ir lá comer. Então, ele tem que atender essas exigências mínimas de refeitório. Segundo ponto, esse empregador não pode exigir hora extra dos seus funcionários. Não pode. E deve haver uma autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. E aqui, pessoal, também se aplica o limite mínimo de 30 minutos. Também se aplica. Tem uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego isso daqui. Tem que respeitar o intervalo mínimo de 30 minutos. E uma terceira hipótese. Você lembra de uma terceira hipótese? E essa aqui, na minha visão, é mais grave ainda. É menos protetiva. Aqui está lá na Lei Complementar 150 de 2015. Ou seja, trata do empregado doméstico. Nesse caso aqui, a redução do intervalo intra-jornada pode acontecer por acordo, olha isso daqui, individual. Mas tem que respeitar o limite de 30 minutos. Eu vou até colocar de preto, pessoal, para mantermos o limite mínimo aqui de 30 minutos, tudo igual, tá? Então, no caso do empregado doméstico, não precisa de negociação coletiva. Tanto é que é difícil hoje você ver, né? É difícil hoje você ver um sindicato dos empregados domésticos, né? Há uma discussão doutrinária sobre essa representatividade sindical. Não vamos entrar em detalhe nisso aqui agora, tá? Não vamos entrar em detalhe. Mas nesse caso não precisa. Pode ser por acordo individual. Tem muita coisa que, na minha visão, a Lei Complementar 150 ela é mais prejudicial que a CLT, como acontece, por exemplo, no parcelamento de férias do empregado doméstico. Se você viu minha aula de férias, você já viu isso daqui. São em até 2 períodos e ainda pode ser imposto pelo empregador. Esse caso de redução do intervalo, na minha visão, também é bem prejudicial, porque pode ser por acordo individual. E qual é a liberdade que o empregado doméstico tem de negociar com seu patrão? Se você acha que é diferente, eu respeito bastante, tranquilo, pode ser um benefício, tem gente que acha que é um benefício, mas pra mim não. Porque o trabalho doméstico ele pode ser muito intenso. Pode ser muito pesado. E reduzir o intervalo para 30 minutos é complicado, tá? Então vá para a sua prova com essas 3 hipóteses aqui. Ah, professor, tem a expressa na CLT, se não me engano é artigo 71, parágrafo 5º do motorista, de transporte coletivo de pessoas, tem, mas para a prova, vá com esses aqui. Perfeito? Tranquilo? Beleza? O que é mais importante sobre intervalo intra-jornada tá nesse slide aqui. Professor, eu sei que tem alguns intervalos intra-jornadas que são diferentes. Por exemplo, intervalo para amamentação, intervalo quando se trata de recuperação térmica. Eu vou gravar uma aula específica sobre isso.
Vou gravar uma aula específica. Se você for aluno meu ou aluna minha do Revisa Mac, você vai ter acesso a essa aula, porque eu acho importante isso daí. Se a sua prova aprofundar um pouquinho mais, ela vai te cobrar isso também. Tá bom? Tranquilo? Se você estiver no YouTube, o link para se inscrever, para se matricular no Revisa Mac, tá aqui na descrição desse vídeo e teremos aulas ao vivo de correção de questões, tá? Correção de questões. Beleza? Segundo ponto, pessoal, olha só. Intervalo, eu vou colocar de cá para ficar mais fácil, ó. Intervalo interjornada. Por que eu quero colocar ele aqui menorzinho? Intervalo inter. Cuidado, interjornada é entre jornadas. Perfeito? Entre jornadas. E por que eu trouxe aqui? Porque eu vou entrar, olha só, vamos supor, a minha jornada, ela acabou às 17 horas aqui. Ela acabou às 17 horas. Só que eu vou entrar de novo amanhã somente às 8 horas. E aqui, pessoal, aqui esse intervalo interjornada, ele tem um período mínimo. Ele tem um período mínimo para ser válido. Para ser válido. Segundo a CLT, lá no artigo 66, vou colocar aqui em cima para você. Artigo 66. Esse intervalo é de, no mínimo, 11 horas. Mínimo 11 horas. Tá certo? Beleza? Então, nós temos o intervalo intra-jornada, que é dentro, que nós temos todas essas regras aqui, e o intervalo inter, que é entre jornadas, o término de uma jornada e o início de outra jornada. Perfeito? Tranquilo? O que você precisa saber sobre o intervalo interjornada é que ele é de no mínimo 11 horas. Primeiro ponto, que ele é entre jornadas, e de no mínimo 11 horas. Essa é a regra geral da CLT. Na aula que eu for tratar de intervalos específicos, intrajornada e interjornada, nós temos alguns específicos também de interjornada, como é o caso, por exemplo, do jornalista, que é de no mínimo 10 horas. No mínimo 10 horas. Tá certo? Tranquilo? Professor, mais alguma informação importante sobre intervalo interjornada? Pessoal, há uma discussão hoje no seguinte sentido. E se não respeitar o intervalo interjornada? Vamos supor, ele era para ser de 11 horas e foi apenas de 10 horas. Esse intervalo foi de 10 horas. O empregador tem que pagar às 11 ou ele tem que pagar somente a diferença de uma hora? Hoje, pessoal, nós temos presta atenção, eu vou até colocar aqui embaixo. Nós temos a OJ 355, estou parecendo um 3, né, pessoal? Deixa eu tirar aqui. 355 da SDI 1 do TST, que fala que ela é antes da reforma trabalhista e ela informava que se aplicava por analogia as regras do artigo 71, parágrafo 4º da CLT e da súmula 110 do TST, ou seja, pagava todo o período, porque na época, lá atrás, antes da reforma trabalhista, você pagava tudo. Hoje, na minha visão, essa súmula está superada. Ou, se você quiser, você interpreta essa súmula, porque no final ela fala que paga todo o período. Então, ou você interpreta essa súmula e aplica por analogia aqui, ó. Você vai aplicar por analogia o artigo 71, parágrafo 4º, ou seja, pagando só a diferença. Essa uma hora. Tá certo? Beleza? Professor, o intervalo interjornada, ele pode ser reduzido conforme o artigo 611-A da CLT? E eu não imagino que eles vão cobrar isso na sua prova, porque não há hoje, digamos, essa previsão em lei. Porque o artigo 611-A da CLT fala expressamente do intervalo intra-jornada, sua redução para 30 minutos. Só que é o seguinte, não tem previsão do interjornada, mas esse artigo 611-A, pessoal, ele é exemplificativo. Se você olha lá, na redação está lá, dentre outros direitos. E aí vai do seu posicionamento.
se pode ou não pode reduzir o intervalo interjornada. Por isso que eu digo, é muito subjetivo. Mesmo sendo um intervalo interjornada não previsto no 611A, a parcela doutrinária fala que pode reduzir por ser um rol exemplificativo, desde que seja garantido um mínimo digamos, descanso para o trabalhador, descanso efetivo para o trabalhador, porque ele é interjornada, entre jornadas, e tem corrente doutrinária que fala que não pode, que é um direito irrenunciável, ele não pode ser reduzido por negociação coletiva, enfim. Eles não vão perguntar isso na sua prova, na minha visão, não deveriam, porque há espaço para recurso. Ok? Tranquilo? Então, os pontos principais, professor, estou com pouquíssimo tempo, preste atenção nessa tabela, preste atenção nas consequências da supressão ou redução, certo? Consequências de supressão e redução, e também nas hipóteses de redução do intervalo intrajornada. Se eu fosse o seu examinador, cobraria essas hipóteses de redução fora do artigo 611A. Beleza? Porque todo mundo sabe do 611A. Agora, o restante é um pouquinho mais difícil. E claro, a regra geral aqui de 11 horas no mínimo para o intervalo interjornada. Perfeito? Tranquilo? E extra, olha só. Súmula 118. Intervalos não previstos em lei, dados por mera liberalidade do empregador, são tempo à disposição deste, tá? E devem ser remunerados. Pessoal, mais uma aula do nosso Revisa MEC, uma aula importantíssima. Printa essa tela, coloca no seu material, ou você faça esse material comigo. Ficou um pouquinho mais bagunçado aqui, um pouquinho mais apertado, mas deu para entender, né? Então me diga aí o que você achou dessa aula. Se você já é meu aluno no Revisa MEC, se você já é minha aluna no Revisa MEC, por favor, me mande, seja na Hotmart ou no meu Instagram, @BrinoLenza, e também agora no @mestre em questões, né? Me manda o seu feedback se você entendeu. E se você estiver no YouTube, primeiro se inscreva aqui no canal, por favor, tá? Curta o vídeo, compartilhe. Se você quiser ser meu aluno, minha aluna, para ter mais aulas como essa aqui do Revisa MEC, revisão objetiva, otimizada e com aquilo que eu entendo ser de mais importância para sua prova, aquilo que de fato é cobrado, tá aqui, ó, o link na descrição do vídeo para você se inscrever. E claro, você pode também no YouTube me dizer o que achou dessa aula nos comentários. Beleza? Tranquilo? Aulinha um pouquinho mais extensa, 35 minutos praticamente. Mas é a primeira parte daquilo que eu entendo ser de muita importância para a sua prova, tá? Para a sua prova. E claro, teremos uma outra específica para trabalhos não, perdão, para intervalos intrajornada especiais e intervalos interjornada também especiais, que são fora dessa regra geral. Beleza? Então, um forte abraço para você, bons estudos, até a próxima aula.